estudantes da Educação de Jovens e Adultos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma conversa sobre história e hoje a nossa aula ela vai estar um pouco mais relacionada à área da geografia, tá? Antes, nós vamos fazer uma retomada de uma proposta anterior e vou pedir a vocês que já fiquem com um caderno, uma caneta, quem usa o celular, o computador, já fiquem com o material que vocês utilizam um pouquinho mais fácil à mão. Então se acomodem para a gente poder conversar sim e prestar atenção. Então vamos lá. E agora a nossa programação, né? Em história, nós vamos hoje caminhar para outros tempos e outros lugares, né? Vamos ver questões da vida, da sociedade, de outros tempos e outros lugares, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns instrumentos de sociedade, mais sobre os meios de transporte, nós vamos fazer uma viagem, vamos voltar séculos e séculos atrás, tá bom? Vamos ver também instrumentos de comunicação, instrumentos relacionados a algumas profissões, mas vamos focar um pouquinho mais nos transportes, tá? E isto vai estar contextualizado na era dos descobrimentos, ou no período das grandes navegações. Sabem quando foi que isso aconteceu? Lá nos séculos XV e XVI. E para poder estar falando assim de séculos, né, nós vamos ver como é que faz essa divisão do tempo em séculos. Vamos rever um pouquinho esse entendimento de séculos, certo? Tudo isso tem um objetivo, que é contextualizar o que antecede uma abordagem que nós vamos fazer, na verdade, das diferentes nações indígenas brasileiras e depois também uma abordagem dos povos indígenas aqui especificamente das terras paranaenses. Então, nós estamos fazendo uma abordagem que antecede esse nosso objetivo, certo? Então, agora sim, nós vamos iniciar, tá? Vamos lá? Bem, a história do homem na Terra tem milhares de anos. A Terra, então, tem muito, muito, muito mais. E para entender a história, foi preciso sim separar o tempo em séculos e em milênios, né? É muita história para contar. Então é preciso organizar isso tudo. Um século é igual a 100 anos. Isso nós não podemos esquecer. Um século é igual a 100 anos. A divisão do tempo em séculos, ela é representada em algarismos romanos. Isso nós também precisamos nos habituar para poder fazer a leitura, porque isso vai aparecer na nossa leitura. Um dos grandes objetivos na educação de jovens e adultos é aprender a ler, não é mesmo? Então, nós vamos precisar sempre entender isso nos contextos. Mas isso é muito fácil. Vejam só, os algarismos romanos, eles se basearam em quantidades, né, muito simples inicialmente. Eles se basearam nas quantidades das mãos, né? Então a gente vê ali os símbolos muito facilmente com as mãos, o 1, o 2, o 3 e o 5 também, nesse movimento aqui da mão. E
Vamos adiante ali. Nesse quadro, vocês podem relacionar ali quem, por acaso, não esteve na aula, na videoaula de matemática, que abordou, ou na aula presencial que já tenha abordado esse conteúdo. Então, podemos fazer ali a relação do 1 ao 10 com o símbolo, com o algarismo romano. E nós temos ali o 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7, 8, 9 e o 10. Prestem atenção. E vamos adiante. Então, os números ou algarismos romanos são utilizados para indicar os séculos, que é o que nos interessa aqui hoje, os capítulos ou páginas de livros, as horas do relógio, os nomes dos papas, os nomes dos reis, e isto vai aparecer também em nomes das ruas, isto vai aparecer em outros locais. Pela divisão em séculos, o período, então, entre o ano 1 e o ano 100 corresponde ao século 1, porque nós não contamos do 0, nós contamos do 1. Então, o ano 1, 2, 3 até o ano 100 corresponde ao século 1, tá? Vamos lá. O ano 1 até o ano 100 é o século 1. Do 101 até o ano 200, que século então que era? Século 2. Agora vamos lá. Do 200, 201, olhem lá, do ano 201 até o ano 300, que século então que era? Século 3. Prestem atenção lá. Do 301 até o ano 400, que século então? Século 4. É muito fácil. Aqui vocês podem observar uma tabela, um quadro que relaciona os símbolos, né, as letras, ao número que nós utilizamos. E hoje em dia existem conversores, né, na internet, é muito simples. Se por acaso precisarmos fazer um cálculo muito mais complexo. Mas isso é muito difícil realmente de termos a necessidade de fazer isso. Então vamos lá. O nosso século, qual é o século que nós estamos? No século 21. Colocamos lá em números arábicos. Vamos decompor. 10 mais 10 mais 1 igual ao 21. Estamos no século 21. Com o número romano, nós temos, vamos olhar lá no quadro, o símbolo para formar o 21, século 21. E podemos perguntar, o século 21 começou quando e vai até quando? Ele começou no ano de 2001 e vai até 2100. Então, o século 21 vai até 2100. Agora eu vou pedir a você que pegue o seu caderno e copie, por gentileza. Você tem um pouquinho só de tempo para copiar o que está destacado em vermelho. Século 21 com algarismo em romano e ele começou no ano de 2001 e vai até 2100. Copie rapidinho isso no seu caderno, por gentileza.
Então, você vai precisar desse dado depois para fazer outras relações. Então, vamos continuar. O século XV, ali você vê que é o número 15, né? Em algarismos romanos é o 10 mais o 5 é 15. Então, já sabemos isso, vamos apagar. Ele começou em 1401 e foi até o ano de 1500. Esse foi o século XV. Ele durou este período, 1401 até 1500. O século XVI, então, ele foi um século que durou ele foi de 1501
até o ano de 1600. Então, essa é uma organização, né, para poder contar a passagem do tempo de 100 em 100 anos, né? E é estes períodos, esta leitura para nós na história, ela é importante, ok? Então, vamos adiante e agora nós vamos nos fazer uma importante questão. O que os homens naquele tempo, naqueles séculos XV, XVI, o que os homens podiam saber uns dos outros em um período em que não havia a facilidade de comunicação e transporte que há atualmente? Vamos pensar, hoje em dia nós temos facilidade de comunicação, facilidade e rapidez. Nós temos hoje em dia internet, nós temos televisão, nós temos avião, né? Rapidez nos transportes, não é? Automóveis. Naquele tempo, no século XV, vocês sabiam que não havia relógio. Não havia relógio. Não havia este tipo de transporte que nós temos hoje. As pessoas não ficavam sabendo das coisas com rapidez. Vocês sabiam que naquele tempo elas não sabiam nem como era o resto do mundo? Não sabiam. Não sabiam sobre o ecossistema, sobre as espécies, sobre o funcionamento do organismo. Então, muita coisa naquele tempo, naqueles séculos que nós estávamos conversando agora há pouquinho, sobre muita coisa ainda como era. Mas tudo estava por acontecer. Então, vamos conversando. Um pouco antes ali daquele período que vínhamos conversando, estava quase ali no final da Idade Média, onde havia muitas influências religiosas e muito misticismo. É claro que hoje nós vamos fazer aqui muitas generalizações, nós vamos fazer aqui alguns passos muito largos na nossa aula e vocês vão poder também, se tiverem um pouco mais de interesse, fazer pesquisas, fazer buscas, porque nós temos um objetivo, nós temos um caminho, né? E temos um determinado. Nós não conseguimos chegar ao nosso objetivo se formos fazer todas as considerações possíveis. Então, por isso, vamos passar um pouco mais rápido em alguns pontos, certo? Mas, aproximadamente a partir do século XV, começaram, sim, a ocorrer mudanças, né? E houve, né, o desenvolvimento da ciência, novas ferramentas começaram a surgir, pesquisas empíricas. O que isso significa? Quer dizer, experiências práticas. As pessoas mais curiosas começaram a fazer, né, para testar, para ver se dava certo. O Renascimento, né? O Renascimento, um movimento começou a acontecer. Vocês se recordam que estivemos conversando sobre um gênio das artes, mas considerado gênio porque era também pesquisador e muito curioso. O nome dele era Leonardo da Vinci, relacionado ao Renascimento, lembram-se? Deste período também do Renascimento, e também foi um período onde começaram a acontecer grandes navegações
que já falamos que é um assunto que vamos abordar, e também um período conhecido sobre Era dos Descobrimentos, né? E então um período que realmente começou a acontecer muitas coisas, muitas mudanças. Mas mudanças não ocorrem assim rapidamente, instantaneamente e nem todas ao mesmo tempo, não é mesmo? Há avanços que às vezes, né, e às vezes há retrocessos. Às vezes as coisas avançam, às vezes as coisas retrocedem e assim, mesmo assim as coisas vão mudando e melhorando. E as navegações, as grandes descobertas, né, a busca por conhecer o mundo, foi algo que era de grande curiosidade das pessoas, né? Conhecer outros lugares e registrar sobre isso. Isto nós podemos observar na cartografia. Então, vejam só, pelos mapas, a gente pode perceber realmente que os homens não conheciam, né, e não registravam, eles não conheciam outros lugares. Então vejam esse mapa mundi lá de 1489, então 1400 era século XV, né? Século XV. Este mapa muito antigo, né, escuro, enfim, ele não é como o mapa mundi que vocês conhecem, que nós conhecemos atualmente, né, só para termos uma ideia, né. Faltam ali muito do que conhecemos atualmente. Vejam aqui o Cláudio Ptolomeu, um grande cientista grego que contribuiu bastante. Ele é muito anterior àquele que vimos agora há pouco, né? O mapa mundi criado por Ptolomeu, nesse sistema que ele colocou no papel como registro, tinham poucas regiões. Entretanto, ele foi um sistema que serviu de modelo para muitos outros e caminhava em uma direção que podemos dizer um pouco mais científica, certo? Bem, este outro, que é posterior, entretanto, ele teve a influência religiosa, né? E apareciam apenas as regiões que eram mencionadas na Bíblia. Vejam ali o modelo em T, chamava-se o modelo em T. Aparecia apenas a Europa, a Ásia e a África, né? Então ele não era um mapa do mundo baseado em dados científicos. Ele tinha influência religiosa e não representava, de fato, os dados reais, né? Podemos ver também este outro mapa, ele era um mapa que representava ilhas, né? Ele também não era completo, embora possa aparecer ali um desenho, né? Faltam ali, ele não é um mapa que esteja completo, né? Falta muito. E isto é só para ter uma ideia do muito que faltava. E ele não era, é claro, de acesso a todas as pessoas, apenas as pessoas de poder, né, tinham acesso a esses dados, a esse conhecimento. Agora, nós vamos ver este mapa, que é, sim, atual, mas para fazermos a leitura dele. O mundo que era conhecido pelos europeus no final da Idade Média. Vocês estão vendo esta parte mais escurinha, marronzinha, ali onde está escrito Europa. Esta era a pequena porção que era conhecida pelas pessoas. Só esta parte do mundo, é claro que é uma visão eurocêntrica, mas somente esta parte era conhecida por eles, pelos europeus,
era o que eles conheciam do mundo. Estão vendo? Dentro deste círculo vermelho. A parte amarela era completamente desconhecida por eles. Não significa que não fosse habitada. Entretanto, era desconhecida. Por isso, eles não desenhavam mapas com essas terras. Eles não sabiam que elas existiam, certo? Bem, ali no mar Mediterrâneo, enfim, eles se lançavam, né, ao mar para navegação e também para o comércio, né, com outros povos. E iam até a Índia, né, por conta de lá ter as especiarias, né, ter o comércio da seda, que era muito importante neste período. Contando muito rapidamente sobre esse processo, quando houve o bloqueio, né, ali do canal, enfim, houve a busca por um outro roteiro que contornasse o continente africano para um outro caminho para se chegar à Índia, certo? E vamos adiante para ver como isto aconteceu. Então, eram rotas comerciais muito importantes. Vejam que nesse mapa não aparece o continente americano. Tem ali o continente africano, né? E aí essas rotas comerciais, em azul representa a rota marítima, em vermelho a rota terrestre. Elas foram rotas bloqueadas e por terem sido bloqueadas é que houve a motivação de buscar um outro caminho para o comércio das especiarias. O que eram essas especiarias? A pimenta, o gengibre, o cravo, a canela, noz moscada, açafrão, né? E a seda. Bem, vejam especiarias no mercado lá na Índia, né? Ali aparece o anis, né? Tudo isso valia muito. Mas precisava muita coragem para navegar nesse mar desconhecido. E vejam só como era o imaginário dos navegadores, porque eles não sabiam se na linha do horizonte, vocês já olharam para a linha do horizonte no mar? Eles não sabiam aonde ia acabar, eles não sabiam o que tinha depois da linha do horizonte, eles não sabiam. Então, isto fazia parte do imaginário dos navegadores, assim como muitas lendas e histórias fantasiosas sobre o que para eles era desconhecido. Então, monstros, porque as condições não eram como as de hoje em dia. A frota, os navios, os barcos, né, eram muito bons para a época, mas eram frágeis, sim. Né? Nem todos os barcos que saíam para a navegação retornavam, né? E nem todos os navegadores que saíam dentro de um barco voltavam com vida. Né? Não havia como conservar a comida, havia transmissão de doenças, não havia como se proteger da insolação, haviam ventos fortes, né? Enfim, muitos perigos. Entre tantos navegadores famosos e importantes, nós vamos apresentar a vocês o Cristóvão Colombo, porque foi sim entre tantos, mas um dos mais importantes. E esta pintura de Cristóvão Colombo é de 1519. E vocês já sabem, então, dizer de que século é esta pintura? E se é de 1519, ela é do século XVI. Muito bem. O Cristóvão Colombo nasceu em 1451, no século XV, em Gênova, lá na Itália. Vejam lá. Vejam, estão vendo o continente africano logo abaixo, só para vocês se localizarem? Muito bem. Italiano, Cristóvão Colombo aprendeu o ofício de tecelão com o pai. Vejam só a profissão, né? As profissões que se aprendiam lá na época. Mas o que interessava mesmo
A ele era ser navegador. E ele gostava de geografia e de astronomia. E instrumentos dessas profissões eram bússola e ampulheta. Lembram que eu disse que não tinha o relógio? Então, a ampulheta tinha de meia hora, de 1 hora, de 2 horas, e a cada necessidade tocava-se um sonoro, né? Fazia-se um barulho. E a bússola, nesta caixa, era para proteger de outras influências, né? Enfim, o Colombo italiano foi para Portugal lá entre 1476 e 485 e ele fazia uma viagem para levar o açúcar de Lisboa para a Ilha da Madeira. Vejam ali no mapa, viram? O trajeto de Lisboa para a Ilha da Madeira, tá? Então, ele estava ganhando experiência no mar. E também fez viagens para a Inglaterra e a Islândia. No globo vocês podem ver a Islândia, tá? E em 1480 ele se casou com a Filipa e nasceu o primeiro filho, o Diogo. Vejam a profissão, a ocupação do Diogo era explorador, né? Nesta época, Portugal vivia um momento especial nas navegações, né, nos descobrimentos, né? Portugal vivia um bom período de comércio e um bom período de desenvolvimento na ciência, tá? Portugal tinha os marinheiros mais experientes e, aos poucos, o Colombo foi se envolvendo nesse trabalho. Em 1485, ele foi para a Espanha, né? Eram países que estavam nesta busca, né? Lançando-se ao mar. Ele se relacionou brevemente com a Beatriz Henriques e nasceu o segundo filho, o Fernando. O Colombo, ele tinha plano de viagem, mas esses governos, né, o de Portugal, o da Espanha, eram receosos, né? Não se sabia, né? E não autorizavam, né? Negaram esse pedido, esse plano de governo que Colombo tinha. Mas Colombo era convicto, né? De algumas questões. Em 1492, então, a Espanha decidiu mudar de posicionamento e autorizou a primeira viagem de Colombo. A rainha, a dona Isabel de Castela, e o rei Dom Fernando II de Aragão, os primeiros reis da Espanha, sabe o que eles fizeram? Eles intitularam o Colombo como almirante dos mares da Índia a descobrir. Vejam que está destacado no slide, porque eles tornaram Colombo almirante dos mares da Índia a descobrir. Quer dizer, antes do Colombo partir para a viagem e descobrir um novo caminho para a Índia, porque o caminho tradicional tinha sido bloqueado, Colombo já recebeu o título de almirante dos mares da Índia. Bem, ótimo. Além deste título, Colombo recebeu outro título, o de governador e vice-rei das terras do Oriente, a que se propunha conquistar, antes mesmo dele chegar lá e conquistar. Mas tudo bem. Assim, então, em 1492, o Colombo partiu do porto lá de Palos de la Fronteira com o navio que era uma nau Santa Maria e 2 caravelas menores, a Pinta e a Nina. Então, uma nau Santa Maria e 2 caravelas, a Pinta e a Nina. Aqui a gente vê a réplica da nau Santa Maria, a caravela Pinta e a réplica da caravela Nina.
E aqui vai uma indicação a vocês. Este é um filme que foi lançado em 1992. É um drama, um filme épico que tem 2 horas e tanto de duração, que se chama 1492, A Conquista do Paraíso. O Cristóvão Colombo, o ator é o Gerard Depardieu, e é um filme que representa muito bem, né? Ele traz um pouco mais o foco no Cristóvão Colombo, mas representa muito bem as viagens e o empenho dessa conquista. Eles vão para onde? Para o continente americano. Não é o Brasil, certo? É o continente americano. Vamos adiante. Na primeira viagem, eles navegaram por 9 semanas. O que aconteceu? Ele não conseguiu. Houve algum problema. 9 semanas. Eles navegaram por 2 meses e 1 semana. 2 meses. Qual era o destino de Colombo quando deixou o porto de Palos, na Espanha? Qual era? Para onde eles queriam ir? Para a Índia. Vejam lá no mapa. Ali é a Índia. Vejam esse continente. Que continente é esse? Vejam lá o navio. Coloquei um só. Vamos dizer que é a nau Santa Maria. O continente é a América. América do Norte, América Central, América do Sul. E a flecha indica ali, hoje seria a República Dominicana, que foi o primeiro local, né, na primeira viagem de Colombo, onde ele, vamos dizer, esbarrou e foi a terra à vista. Então, ele, a primeira viagem, Colombo imaginava dar a volta, né, mas ele encontrou um continente no meio do caminho. A viagem de Cristóvão Colombo ajudou então a comprovar que o mundo era realmente redondo. Redondo, entre aspas. Vejam o mapa de Colombo, da oficina de Bartolomeu e Cristóvão Colombo. Bartolomeu era irmão de Cristóvão Colombo, que era cartógrafo. Então, eles tinham uma boa ideia, né, de representação. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso. A forma da Terra é, na verdade, o geoide, ou seja, um formato quase esférico, mas com diversas deformações. O que é isso? O que é um geoide? O geoide é um modelo da forma da Terra. É como se eu fizesse uma representação, um modelo mesmo. Então, aquilo ali, essa imagem, ele tem uma cor falsa, é apenas uma representação, certo? Como o geoide é uma superfície bem complexa, os cartógrafos, eles buscaram uma figura geométrica que mais se aproximasse do geoide para poder fazer os cálculos que eles precisam. E essa figura é o elipsoide de revolução. Vamos ver ali. Viram a forma da Terra como ela é complexa? E aquele ali é a forma que os cartógrafos encontraram. E hoje, então, a gente tem essa representação. Ok? Muito bem. Então, a gente até diz que ela é redonda, mas, na verdade, a gente sabe que ela não é assim de verdade. Vamos a algumas curiosidades com o nome de Colombo. O nome Colombo inspirou o nome de um país, a Colômbia. E o nome Colombo inspirou também 2 regiões da América do Norte, a Colômbia Britânica, no Canadá, e o Distrito de Colômbia, lá nos Estados Unidos. E vamos voltar a ver agora este mapa, esta representação, para questionar.
Quem habitava esta região? Esta é a grande questão, né? Quem habitava esta região? Vamos responder. Índios? Índios habitavam aquela região, aquele continente que foi, vamos chamar de descoberto, encontrado pelos navegadores de Cristóvão Colombo? Mas quem foi que disse que eles chamavam índios? Não podemos chamar eles de índios. Eram diversos povos que viviam naquele continente todo, continente americano, né, da América do Norte, América Central e América do Sul. Ou povos originários, ou até habitantes ou nativos, certo? Vamos ver. Os habitantes nativos foram chamados pelos europeus de indígenas, fazendo referência à Índia, local ao qual os europeus acreditavam ter chegado. Por quê? Cristóvão Colombo e os navegadores não pensavam estarem indo para a Índia? Então, quando eles chegaram, na verdade, no que hoje é atualmente a República Dominicana, eles pensaram ter chegado na Índia. E chegando lá, acharam que tinham encontrado indígenas. E é por isso que o nome é este. Mas, na verdade, na verdade, não era nada daquilo, não é mesmo? Muito bem. Vamos fazer alguns registros? Você tem diferentes possibilidades para registrar nesse momento, mas vocês sabem que a apresentação das atividades ao professor ela é necessária e que, embora a gente possa usar a tecnologia do celular, do computador, o registro escrito, ele é necessário, certo? Então, vamos lá. No seu caderno, registre o nome do nosso componente, História, que hoje está muito associado à Geografia, a data de hoje e essas duas questões. Em que século nós estamos e em que século você nasceu? E nós já voltamos para responder essas duas questões muito fáceis. Fizeram? Gostaram? Então, na próxima aula, a gente dá continuidade e faz a correção. O mar não é um obstáculo, é um caminho. Esse navegador é o navegador brasileiro, o Amir Klink. Até a próxima aula.